Olá, olá! Hoje eu vou falar sobre um assunto que basicamente está aí nas mensagens subliminares de cursos, de muitas plataformas, muita gente falando sobre isso, a tal da independência financeira. Eu vou trazer uma notícia para vocês, fica aí, assiste esse vídeo até o final. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a independência. Eu vou filosofar um pouco, vou construir uma história para vocês, o porquê que isso é muito importante. A gente precisa analisar para tomar qualquer decisão de investimento. A gente precisa analisar o longo prazo. Para onde que está indo a tendência? O que está acontecendo? Então é muito importante a gente olhar por todas, né, fazer uma análise mais ampla, né, para tomar uma decisão para longo prazo. Então eu vou falar um pouquinho sobre lá atrás, há 2 anos atrás, quando começou a crise do Covid. O que eu vi, né? Tem aí vídeos meus falando sobre isso, sobre a dependência que nós temos da China, por exemplo. Então, é uma dependência, né? Nós dependemos da China para muitas coisas, muitas coisas são feitas lá na China. E aí teve lá a crise do Covid, teve o lockdown lá, começou lá, e aí nós vimos essa dependência, né? Até hoje a gente vê faltando muito material, faltando muita coisa, porque a China não está conseguindo entregar. Então o que aconteceu se a gente for até um pouco mais para trás? Os Estados Unidos, basicamente, aqui, a mão de obra aqui ela é muito cara. Então, basicamente, lá atrás, os Estados Unidos, que foi talvez aí um dos maiores responsáveis por isso, ele mandou sua fábrica, né? Eu digo que ele basicamente começou a fechar várias fábricas aqui e abrir lá na China. Então, teve uma descentralização da indústria fabril aqui nos Estados Unidos e migrou, não só nos Estados Unidos, mas em muitos outros países, e migrou para a China. Por quê? Lá a mão de obra é muito barata. Então, o que aconteceu? A China cresceu, a China explodiu. Olha o crescimento da China nos últimos anos. A China cresceu absurdamente, porque basicamente lá tem eles melhoraram muito o nível de produtos, eles melhoraram absurdamente, eles cresceram, evoluíram muito, né? Então, os Estados Unidos aqui tem a tecnologia, né? Eles têm aqui, mudou muito a China, tá? Mas aqui tinha os pensadores, né? Os criadores, olha a Apple, por exemplo. Então, toda a tecnologia foi feita aqui nos Estados Unidos, mas a fábrica onde que é? Na China. Então eles fazem lá na China. Tem muitos iPhones, por exemplo, que a casca, a carcaça é exatamente o iPhone, mas eles copiaram o iPhone, mas o coração, que é o processador, que é o sistema operacional, é da Apple, então eles não conseguem copiar isso, né? Então, isso que eu estou dando um exemplo, por exemplo, do iPhone, é o que aconteceu com muitos produtos, com carros, com vários produtos para casa, muita coisa é fabricada na China. Então a China cresceu muito por fazer essa transformação, eles transformam um produto ou criam produtos vendendo mais caro, né, para o Ocidente, vendendo aqui mais caro para nós. Então eles agregam valor para o produto e eles cresceram muito com isso, né, tendo uma mão de obra muito barata. O que eu quero dizer é a dependência que o mundo viu com a China. Nós somos totalmente dependentes da China. E o que eu digo é o seguinte, eu tenho uma filosofia, eu posso filosofar sobre esse assunto, mas nós sempre vamos depender de outras pessoas. Nós não fomos criados para andar sozinho. Então sempre a gente vai precisar de alguém. Então quando eu vejo aí muita gente falando, nossa, faz esse curso para você ser independente financeiramente. Eu te digo que você nunca vai ser independente, você sempre vai ser dependente de alguma coisa, até para você alocar, né, ou de alguém, para você alocar o seu recurso. Vou fazer uma aplicação, você vai depender de uma empresa, ou depender de uma renda fixa que vai pagar ali para você, né? Então você vai ser dependente de alguém. O que você pode ter é uma liberdade financeira, você pode comprar o que você quer, na hora que você quer. Isso você pode, se você tiver uma boa administração, né? Se você tiver uma fonte de renda, se você tiver aí, né, o dom de ganhar dinheiro e de administrar também, você pode ter uma liberdade financeira. É isso que a gente tem que buscar. Mas independência financeira, que eu escuto muito, já é um outro assunto. Nós sempre vamos ser dependente de alguém, tá? Então, por que eu estou falando sobre isso hoje? Eu li uma reportagem sobre um dos maiores gestores do mundo, né? Ele é um gestor do BlackRock, que faz gestão aí de trilhões e trilhões de dólares,
e ele fala justamente isso, né? Que eu falei lá atrás, eu falei há 2 anos atrás, só que agora o cara falando, todo mundo escuta. Mas eu falei isso há 2 anos atrás, né? Que seria muito bom. E por que eu estou falando sobre isso? Porque seria muito bom para o Brasil, né? Se o Brasil soubesse aproveitar. Quando começou a crise, tinha que bombar na produção, tinha que bombar as indústrias. Por quê? Porque vai ser natural. Olha o que aconteceu com a Rússia, com a Ucrânia. Existe, né, de certa forma, uma dependência do petróleo. Acontece uma crise dessa, o petróleo dobrou de preço. E eles nem são os maiores produtores de petróleo. Imagina se o maior produtor de petróleo resolve desligar a torneira. Então a gente é sim dependente, né? Mas o que a gente precisa entender e buscar é uma liberdade para tudo, uma liberdade financeira, uma liberdade para eu querer comprar petróleo de onde eu quiser, né? E eu não ficar ali na mão de alguém. Isso é muito importante para tudo, a gente ter esse entendimento. Então, os países agora, o que eles estão fazendo? Os Estados Unidos, eu converso aqui com alguns, né, algumas pessoas que têm indústrias aqui, elas estão totalmente dependentes, de certa forma, de uma indústria, né, da China, por exemplo, vindo material, vindo alumínio, vindo algumas coisas para telhado, por exemplo, né, da China. E parou, travou, está demorando para chegar, está caro, e aí você tem essa dependência. Então, são algumas coisas que a gente precisa analisar. Favorece muito o Brasil, né? Então, num cenário desse, de grandes empresas, os próprios países querendo ter, né, uma liberdade, não está na mão somente da China, é muito favorável para o Brasil. Por quê? Porque Brasil aqui, América Latina, logística, obviamente tem muitas melhorias, mas ainda assim é muito mais fácil importar daí do Brasil, por exemplo, do que da China. Se tivesse mais investimento e a coisa aconteceria, então eu vejo sim que é muito positivo para o Brasil esse assunto. Favorece muito o Brasil. Eu acho que tem muito fluxo indo para o Brasil, além da taxa de juros, né, que está muito alta. O Brasil sendo muito bom para investir, mesmo tendo todo esse cenário político que a gente também precisa. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma liberdade, para você ter uma liberdade, né, de comprar algo, não tá na mão somente de né, de um produtor ou de alguém que fabrica aquilo ali, que no caso seria a China, mas também eu estou falando sobre a diversificação. Eu posso comprar da China, posso comprar do Brasil, posso comprar do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, posso comprar de onde eu quiser, do México, todo mundo está produzindo aquilo ali. Então faz com que o preço abaixe, faz com que tenha uma competitividade. E assim também é nas aplicações, você diminui o risco, você dilui o risco, você não fica somente na mão de um único banco, de um único ativo ou de um único lugar esperando uma rentabilidade. Aconteceu agora recentemente, praticamente eu vejo como uma tragédia, né? Muita gente perdeu muito dinheiro, acreditaram em um tipo de promessa de rentabilidade e eu vi muita gente pegando empréstimo, vendendo basicamente tudo que tinha, raspando caixa de empresa, raspando a poupança e aplicando nesse lugar. Quebrou, perdeu dinheiro, já vi muito disso acontecer, já vi com grandes empresas, já vi com bancos quebrando. E o que acontece? A pessoa não tinha uma diversificação, alocou todo o recurso em um único lugar, é o que eu venho sempre falando. E aí o que aconteceu? Perdeu dinheiro. Por quê? Porque concentrou tudo em um único lugar. É o que acontece, por exemplo, agora, por isso que eu estou falando sobre isso, essa dependência, né? Eu vou sempre depender de alguém, mas é bom você ter uma diversificação, né? Então isso é muito importante a gente saber, tá bom? Fica aí, fica a dica, qualquer coisa eu estou por aqui. Grande abraço.